E se eu te dissesse que a tripulação do Luffy deveria ter mais de 20 membros? Não estou falando de fanfic, estou falando de convites reais, feitos pelo próprio Luffy. Ao longo de toda a história, é que a maioria das pessoas simplesmente esqueceu o que aconteceram: um unicórnio zumbi, um touro gigante, metade de um samurai, o médico do navio do rei dos piratas e os próprios irmãos de Luffy como tripulantes. Desde o início, tudo isso poderia ter acontecido, e nesse vídeo a gente vai descobrir o que teria mudado, arco por arco, convite por convite, e se cada pessoa que o Luffy convidou tivesse dito sim. Antes de falar sobre qualquer ilha ou inimigo, preciso ir lá na infância do Luffy, porque é aí que os primeiros 2 convites da história acontecem, e também os mais surpreendentes. Estamos falando de Ace e de Sabo. Sim, os 2 irmãos de Luffy, os 2 caras que ele cresceu admirando, treinando e aprontando juntos na Vila Fuchsia. E adivinha, Luffy os convidou, claro que na história original eles seguiram seus próprios caminhos. Ace foi atrás do sonho de se tornar o rei dos piratas por conta própria, e Sabo ainda ficou mais distante, com sua falsa morte. Mas nessa versão alternativa, digamos que os 2 olharam pro caçula e decidiram que não havia lugar melhor do que ao lado dele. Isso muda tudo desde o início. Antes mesmo de zarpar, Luffy já teria os 2 personagens mais poderosos da história ao seu lado. E diferente do Luffy original, que saiu de casa com um barquinho e quase afundou no primeiro redemoinho, essa versão teria tempo, treino e companhia para se preparar direito. Os 3 passariam anos treinando juntos, juntariam dinheiro e no aniversário de 17 anos de Luffy zarpariam com um navio decente, não uma casca de nós que mal se aguenta numa onda. Claro, sendo quem são, eles ainda cairiam no redemoinho, e a solução seria exatamente a mesma idiotice clássica: se esconderem em barris e torcer para dar certo. Só que desta vez seriam 3 barris boiando pro navio de Alvida, e quando os 3 saíssem juntos, a situação seria resolvida em questão de segundos. Alvida mal teria tempo de dizer oi. Com Kobe a bordo, a turma chegaria à Vila das Conchas. Lá, eles se separariam brevemente. Luffy ajudaria Kobe a se alistar na marinha, enquanto Ace buscava informações e Sabo comprava suprimento. E claro, foi lá que Luffy encontrou Zoro. E olha, Ace e Sabo não ficariam felizes com Luffy recrutando um completo estranho e desconhecido por aí não, que mal conhecia há 10 minutos. Mas quando é que alguém consegue convencer o Luffy a desistir de alguém que ele decidiu levar? Zoro entrou pra tripulação e fim de papo. Aqui, Luffy manda em tudo. Daqui em diante, o arco de Orange Town seguiria mais ou menos o mesmo caminho. Com Ace perguntando por aí, eles já saberiam da presença de Bug. Antes mesmo de chegar, a turma destruiria os palhaços e libertaria o Nami. E ela toparia entrar como navegadora normalmente. Mas antes de chegarem em Syrup, tem uma parada que a maioria da fandom simplesmente descarta: a Ilha dos Animais Raros. Existe um personagem chamado Gaimon nessa ilha, um bicho esquisito peculiar que Luffy claramente adorou e convidou sem pensar 2 vezes. Na história original, não passou disso, mas aqui, Gaimon diz sim. Os Chapéus de Palha agora tem um membro que ninguém pediu e que vai causar confusão em absolutamente todos os lugares que visitar. Em Syrup, o Sop entra para a tripulação do jeito que a gente conhece. Depois de ajudarem a derrotar Kuro e a tripulação do gato, Ace e Sabo ficam irritados com mais um mentiroso compulsivo no grupo. Mas Luffy é capitão, então já sabe. E aí vem uma das partes mais interessantes desse roteiro alternativo: o arco do Baratie, porque antes de chegar lá, Luffy tenta contratar um cozinheiro. E sabe quem ele convidou antes de Sanji? Sim, Zeff, o próprio Perna de Pau. No original, o Perna Vermelha recusou, mas nessa versão, depois de que os piratas atacam Baratie e são destruídos com facilidade pela tripulação reforçada de Luffy, Zeff sente aquela nostalgia velha dos antigos tempos. Olha para os olhos de Luffy e reconhece algo que não via faz tempo. Então, pela primeira vez, ele diz sim. Com isso, é quase certo que Luffy ainda convida Sanji, e também não teria motivos para não ir. Por que não ter os 2 melhores cozinheiros do East Blue a bordo, não é mesmo? Sanji, querendo encontrar o All Blue, aceita, e de repente a cozinha do navio está superlotada. Com uma tripulação já considerável, o Arlong Park seria quase uma formalidade. Ace, Sabo, Zoro e Sanji lidariam com os Homens-Peixe enquanto Luffy afundaria o Arlong de uma vez. Sem que a luta épica fosse prolongada, sem aquele drama de ficar preso, Nami finalmente se liberta, chora e oficialmente se torna uma navegadora dos Chapéus de Palha. Em Logital, nada de muito diferente, exceto que escapar do Smoker seria muito mais fácil. Com tantos lutadores no grupo, Dragon aparece, usa o vento e os manda para o outro lado da Montanha Reversa.
Com Zeph conhecendo aquelas belas rotas, ele assume o comando do navio e ele chegou a Grand Line sem muitos problemas. Dentro da baleia Laboon, as coisas seguem o caminho normal. Mas tem um detalhe, Gaimon, que ama os animais, desde sempre, fica completamente transtornado com Luffy socando a baleia. Xinga muito, reclama durante horas, só aceita quando vê Laboon chorar e a promessa sendo feita. E tem mais uma coisa muito importante que acontece ali. Luffy convida Crocus para se juntar à tripulação. No original, obviamente ele recusou, mas aqui acontece tudo. Crocus sente algo em Luffy que lembra Roger, uma energia absurda, uma ambição sem limites. Um magnetismo que puxa as pessoas sem que elas percebam. Ele decide acompanhar esse garoto doido. E com isso, os Chapéus de Palha agora tem um médico. Então vamos contar aqui rapidamente. Luffy tem Ace, Sabo, Zoro, Nami, Usopp, Zeph, Sanji, Gaimon e Crocus. 10 pessoas numa tripulação que mal começou. Já em Whiskey Peak, Little Garden e Drum, esses arcos seguiram o mesmo caminho, com a diferença óbvia de que as batalhas seriam muito mais rápidas, mas tem uma parada importante em Drum, que muda o jogo. Crocus é médico há apenas 3 anos, experiência limitada, então quando Nami fica doente, aquela doença rara, mesmo tendo um médico a bordo, ele não consegue curar, pois precisaria de muitos aparatos médicos. A tripulação precisaria ir para Drum de qualquer jeito. E lá, depois de derrotarem o Apple e de toda aquela história com Chopper, acontece algo que a fandom frequentemente esquece. Luffy convidou a Doutora Kureha antes de convidar o Chopper. Na história original, ela recusou, mas aqui ela aceita. Aqui todo mundo aceita e arrasta o Chopper junto. Agora a tripulação tem 3 médicos, Kureha, Crocus e Chopper. O navio virou um hospital flutuante. E esse excesso de médicos gera um drama imediato. Doctorina passa o resto do tempo zoando o Crocus, por ser um médico medíocre, que nem conseguiu ajudar a Nami. Os dois acabam se tornando grandes amigos, claro. Mas primeiro tem que rolar muito bate-boca. Agora chegando em Alabasta, com uma tripulação tão forte, a armadilha de Crocodile, que funcionou na história original, simplesmente não funcionaria aqui. Mas tem um detalhe, sem o Haki, você não consegue machucar o Crocodile com os ataques físicos, certo? E é aí que Crocus entra, com algo valioso. Ele esteve no navio do Rei dos Piratas. Ele viu usuários de Akuma no Mi de todos os tipos e ele sabe que a areia molhada perde a vida. Água neutraliza o Crocodile. Então, com baldes de água e muita bagunça, a tripulação derruba o Crocodile junto. Luffy manda ele para os ares no estilo clássico. E logo depois convida a Robin a se juntar ao grupo. E ela aceita. E depois das comemorações, no castelo, a Vivi anuncia que vai junto também. Com tantas pessoas a bordo, o Going Merry claramente não aguenta. A tripulação vai para Water 7 para encontrar um navio novo nos estaleiros de Galeela. A família do Frank não consegue roubar o dinheiro deles desta vez. Há gente demais no bando para isso funcionar. O arco segue normalmente até a CP9 aparecer. Robin desaparece e a tripulação precisa entrar em Enies Lobby. Mesmo com Ace e Sabo ao lado, a CP9 ainda é perigosa demais. Lute e Bueno com o Rokushiki são uma ameaça séria. E sem as Akuma no Mi, Ace e Sabo não fazem tanta diferença assim nessa luta específica. A recuperação acontece. Robin volta a Chapéus de Palha. Saem vitoriosos, mas aí tem um momento em que ninguém esperava. Luffy convidou o Frank. Todo mundo sabe disso. Mas ele também convidou o Iceberg. E nessa linha do tempo, ambos aceitam. Você pode imaginar o caos? 2 mestres de construção naval, ambos querendo ser o carpinteiro do navio, brigando o tempo todo enquanto a família do Frank, os funcionários da Galeela, morrem de rir. Eventualmente, os dois chegam ao acordo. Eles são os co-carpinteiros. O Tun Sunny, construído pelos dois juntos, ficaria absurdamente bem feito e muito maior. E quando o Garp aparece só com o Ace contra a parede, o caos é total. Os membros mais velhos da tripulação, Zeph, Crocus e Doctorina, ficam sem reação ao descobrir que o avô do capitão é um vice-almirante lendário. E quando descobrem que o pai do Luffy é o Dragon, Kureha simplesmente sorri e pensa: faz sentido, sempre soube que havia algo de diferente nesse garoto. Com Tousani impecável e espaço suficiente para todo mundo, a tripulação parte em direção a Thriller Bark. E lá, o Brook reencontra o Crocus, que haviam se encontrado lá no episódio com Laboon.
Os dois caem em lágrimas ao saberem que Laboon está bem. Então, Brook entra para a tripulação. Claro que entra. A luta contra o Moria seria relativamente tranquila, com Ace e Sabo, mas o Kuma é outra história. Mesmo com todos, sem o haki avançado, a tripulação não consegue derrubá-lo. Alguém precisa absorver toda aquela dor. Na história original, foi o Zoro. Nessa versão, Ace tenta assumir isso, por conta própria. Manda Sabo e Zoro exaustos para trás. Enfrenta tudo sozinho, que é absurdamente consistente com o personagem do Ace. Por sinal, na manhã seguinte, tudo tranquilo, comemorações e zarpam novamente. E aí descobrem 2 passageiros clandestinos, McDonald e Unígaro, a árvore zumbi e o unicórnio zumbi lá de Thriller Bark. Luffy se lembra que os convidou enquanto estavam na ilha, e eles estão no porão. A tripulação suspira coletivamente. No arquipélago de Sabold, a história muda de forma muito significativa em relação ao original. Membros mais velhos da tripulação, como Zeph, Doctorina, Crocus e Gaimon, ficam no navio enquanto os mais jovens vão explorar a ilha. Então, quando o Kizaru e o Kuma aparecem, só os 2 jovens são teleportados. Os veteranos ficam, escondem o navio e aguardam contato. Mas tem algo fundamental que essa versão nunca teria: os arcos de Impel Down e Marineford. Porque Ace nunca foi capturado, ele nunca seguiu Barba Branca, ele nunca seguiu Barba Negra, ele está na tripulação desde o início. Ainda assim, o salto temporal provavelmente acontece. A tripulação precisa ficar mais forte, então o que cada novo membro faria nesses 2 anos? Ace seria enviado pelo Kuma para a Ilha da Esfinge, a cidade natal do Barba Branca. Lá, ele aprenderia sobre os piratas do Barba Branca, ficaria fascinado e tentaria encontrar o velho para treinar com ele. Depois de ser capturado pelos piratas do Barba Branca, Ace contaria quem é seu pai, e o Barba Branca, interessado, aceitaria treinar o garoto por pelo menos 2 anos seguintes. Sabo, por sua vez, teria um caminho parecido com a de Robin, forçado a trabalhar na Ponte Wolf até o exército revolucionário aparecer e resgatá-lo. 2 anos depois do treino com o exército revolucionário, ele está impecável. Quando todos se reencontram em Sabold, 2 anos depois, o Tonsane está impecável. Os veteranos cuidaram bem do navio. O Zeph abriu uma barraca de comida famosa na ilha. A Doctorina se tornou a médica mais popular da região. O Crocus relaxou na cadeira de jardim pelo tempo todo. E Gaimon encontrou uma ilha no meio do oceano que ele considera o paraíso, cheio de animais, longe dos humanos, que o olhavam torto. Ele ficou, e sinceramente, que bom pra ele. Com o revestimento feito por Rayleigh, a tripulação mergulha para a Ilha dos Homens Peixe. Lá, o Rei Netuno os recebe bem. Quando Rhodey Jones ataca, ele não tem a menor chance contra esse grupo e é destruído rapidamente. E o Jinbe, impressionado com a tripulação, que trabalhou em conjunto, sem nenhum preconceito, os Homens Peixe decide fazer uma aliança nessa versão. Ele não está preso a Big Mom, a ilha ainda está sob proteção do Barba Branca, então ele é livre para se aliar a qualquer tripulação que ele quiser. Entrando no novo mundo, chegamos a Punk Hazard, e aqui tem uma diferença enorme em relação ao original. A ilha está completamente intacta, porque a batalha entre Sakazuki e Aokiji nunca aconteceu da mesma forma. Sem Marineford, sem as repercussões políticas que levaram àquele duelo, não aconteceu nada. Luffy derrota o dragão, encontra umas pernas desmembradas nas próprias costas, e a primeira coisa que ele faz, convida as pernas para entrar para a tripulação. Por que não? As pernas do Kinemon, o homem que está desmembrado, e o Luffy convida metade dele. Um clássico absoluto, mais um membro, ou talvez um membro e meio, se você contar o Kinemon de uma forma proporcional. Em Dressrosa, a maioria das aventuras seguiram o mesmo caminho. Batalhas no Coliseu, confrontos com os brinquedos vivos, a revelação do passado de Doflamingo, mas com muitos membros fortes, a tripulação lida com tudo isso de forma eficiente. O Tonsane é atacado por Giola, mas Zeph e Kureha Crocus guardam o navio, e ela não chega nem perto de causar dano. Outro ponto importante: toda a tripulação fica em Dressrosa, ninguém precisa se separar e ir para Zou. Eles resolvem tudo juntos, e quando Luffy solta o Gear 4, Ace, Lau, Uzi ou Touro, sim, Luffy convidou um touro gigante para se juntar à tripulação, e ele aceitou, né, pra variar. E o próprio Luffy atacam juntos. Doflamingo não chega nem a usar a gaiola, não dá. Em Zou, eles chegam a tempo de repelir o ataque do Jack. A aliança com os Minks é fácil.
com a ajuda de Momonosuke, e quando Pecons e Tamago aparecem com a carta de Big Mom, ameaçando o Sanji, a resposta do Luffy é direta. Se ela quer o Sanji, vai ter que passar por cima de mim primeiro. O Sanji nem dá bola. Tem coisas mais importantes para fazer. A tripulação está muito forte, ele não tem o que temer. Aí chega um ano, o arco mais épico da série. E com essa tripulação seria diferente em vários pontos. Primeiro, os 3 irmãos, Luffy, Ace e Sabo, decidem desafiar o Kaido antes do ataque planejado. Querem honrar o povo de Wano. Os outros tentam impedir, e é impossível, eles vão mesmo assim. Claro que perdem, nem juntos eles conseguem derrubar o Kaido. Sem dominar o Haki avançado, o Ryuou, eles perdem. Mas lá na prisão, com o Hyogoro como mestre, os 3 aprendem juntos. E quando escapam, os 3 saem muito mais fortes do que entraram. No Festival do Fogo, os piratas dos Homens-Peixe de Jinbe destroem completamente as forças navais do Kaido. A batalha no telhado de Onigashima é diferente desta vez. E Luffy, Ace, Sabo, Kid e Lau contra o Kaido, sem a Big Mom, porque o Sanji recusou o casamento e, em vez disso, outro filho foi entregado a Big Mom, que ficou satisfeita e ficou na ilha depois do casamento. Big Mom aceita que não teve a sua parceria com a Germa e seu poder militar, mas mesmo assim, ela ainda é uma Yonko, ela não se preocupa muito com isso. O Kaido não tem a menor chance 5 contra 1. Com 3 usuários do Haki do Conquistador, Luffy talvez nem precise ativar o seu Gear 5 aqui. E antes de zarpar para a próxima aventura, Yamato aceita o convite de Luffy. Ela quer ajudar o novo rei dos piratas a encontrar o One Piece, do mesmo jeito que Oden fez com Roger. Então, temos a tripulação suprema. Então, para responder à pergunta do início do vídeo, seria essa a tripulação mais forte que a original? Obviamente que sim, muito mais forte e muito mais bizarra também. Mas mais importante do que isso é a diversidade do grupo, que chama a atenção. Você tem 3 médicos, 2 carpinteiros navais, 2 cozinheiros, um unicórnio e uma árvore zumbi, um touro, metade de um samurai e 3 irmãos mais imprevisíveis da história. Os piratas viajando juntos no mesmo navio. A grande ironia é que o Luffy nunca calculou nada disso. Ele nunca pensou: preciso de um médico, ou falta um carpinteiro. Ele só olhava para as pessoas, gostava do que via e convidava, simples assim. E no fundo, essa é a genialidade do personagem. Ele não é um líder estratégico, ele não tem um padrão, mas ele é um líder magnético. As pessoas certas aparecem naturalmente porque ele as trata como certas desde o primeiro segundo. Essa tripulação alternativa é caótica, superlotada e improvável. E é exatamente por isso que ela parece completamente fiel ao espírito do Luffy. E é assim que termina essa tripulação dos sonhos, ou dos pesadelos. Depende de como você olha para um navio com mais de 20 pessoas, um unicórnio no porão e uma árvore. Zumbis. Depende mesmo. Se você gostou desse vídeo, deixa o like agora, que vai fazer uma diferença enorme pro canal. E me ajuda a saber se você está gostando desse tipo de conteúdo. Se você ainda não está inscrito, clica no botão de inscrição para não perder os próximos vídeos, porque tem muitos vídeos vindo por aí. E dá uma olhada nesses últimos vídeos do canal, que também estão bem legais, fechou? Muito obrigado e tchau!